Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Maria Grande e ao meu lado está a Luísa Macedo. Nós duas somos amigas, médicas veterinárias e hosts desse canal. Lembrando para você que o intuito do Fala Vet é levar histórias de sucesso para que você possa ter insights profundos sobre a medicina veterinária. Olá, queridos ouvintes. Hoje a nossa convidada é a médica veterinária Paula Eloise. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Ela é especialista em inspeção de alimentos, mestre em segurança alimentar, doutoranda em tecnologia de alimentos, responsável técnica e consultora de alimentos de indústria, supermercados, serviços de alimentação. Seja bem-vinda de novo, Paula. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estou bem feliz. Sei que esse bate-papo vai ser super legal. Não tem menor. Que bom, seja bem-vinda mesmo. Obrigada. Paula, eu vou começar perguntando para você o seguinte. Eu, quando fiz a graduação, eu tive essas matérias também. E vou te dizer que eram as que eu menos gostava. Assunto polêmico. Já começamos, já com... É por aí, eu sou verdadeira, né? Olá, então seja bem-vinda, porém... Então eu quero saber, assim, o que te levou para a área de alimentos? O que me levou a quase desistir da veterinária. É essa história trágica. Nossa. Olha, já vou derrubar tudo aqui, gente. Começa já derrubando. Então, gente, quando eu entrei na veterinária, eu entrei porque eu queria animais silvestres. Foquei em animais silvestres a faculdade toda. Fui pra África do Sul, fiquei confinada no criadouro de onça pintada. Fiz estágio na Vida Livre, que é de clínica de animais silvestres eu acho, aqui em Curitiba. né? Uhum. Particular, eu digo. É pioneira mesmo. E aí, quando tava chegando próximo de terminar a faculdade, eu vi que não ia ter oportunidade. Eu parei pra pensar, eu vou trabalhar... Desculpa, gente, que é de silvestres. Mas eu pensei isso. Eu vou trabalhar onde? Só tem uma clínica em Curitiba. Uhum. E aí, o zoológico é concursado. Já tinha uma pessoa lá. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Começou a vir aquela deprê. E aí, eu percebi, não quero trabalhar com clínica de jeito nenhum. Não tinha outra área, assim, que me chamasse atenção. Cheguei a pensar em cogitar e desistir da faculdade. Conversei com os meus pais no final. Já tinha feito porque lá na nossa faculdade era o TCC 1 que a gente tinha. Então, eu já tinha feito ele com silvestres. Fui pra África do Sul fazer esse TCC. E aí, eu cheguei e falei, não quero mais. Esse negócio não é pra mim. E falei pros meus pais, o que eles falaram? Claro que não, né, Paula? Você tá terminando a faculdade e vai desistir. Eu falei, mas isso não se encaixa com o meu perfil, não é o que eu quero. Uhum. Quando eu tinha que ir pra clínica, na faculdade, era tipo uma tortura, assim, ó. Todas as minhas amigas lá fazendo e eu, Como que pode, né? Não é o dom, quero, que eu já é o era o dom. contrário, eu amava a clínica, né? Não, sempre gostei. gente, era sabe uma tortura mesmo? Como é que pode? E imagina uma veterinária falando isso, né? Os outros vão estar me matando agora, mas era veterinária. verdade. Muitas áreas. Por isso que é uma ótima profissão, porque a gente pode ir pra diversas áreas, né? A veterinária é muito surreal, né? Olha isso. E aí eu comecei a fazer um mapa mental, assim, entender quem eu era como profissional, porque eu não sabia ainda, tava na faculdade. E nisso eu entendi que eu queria trabalhar com pessoas, eu queria ministrar treinamentos. Comecei a entender quem eu era como profissional. Por coincidência, na mesma época entrou a matéria de inspeção. Olha, e aí aquilo caiu como uma luva, assim, ó. Tudo que eu tava pensando e planejando pra mim, pro meu futuro, se encaixava com a área de alimentos. Foi amor à primeira vista pra mim. E aí veio a decepção. E agora? O que eu faço? Porque a professora minha da época falou que só entrava nessa área com indicação. Nossa. E aí eu penso, no final da faculdade, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu gostei muito e falei, não, eu vou dar um jeito de conseguir um estágio. Eu comecei a estudar muito e ir pra essa área. Mas na verdade foi que a inspeção veio no momento ideal, assim, sabe? No momento exato pra mim. E você diz assim, por perfil, você era muito metódica, sabe assim, eu digo nesse sentido da área. Porque a clínica, você tem que ser muito investigativo, como a Maria já disse. Você tem que gostar disso. E a inspeção, você tem que ter um foco também nessa parte de leis, de estudo, de tudo isso. Eu não consigo olhar dessa perspectiva, sabe? Uhum. É a perspectiva que eu olhei na época. É que era algo muito dinâmico. Legal. Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa muito manual, assim, sabe? Por exemplo, vou examinar o cachorro, vou abrir o cachorro, vou fazer qualquer coisa, assim, sabe? Não sou uma pessoa zero manual, não consigo. Eu sou uma pessoa muito prática e gosto de não ter uma rotina fixa. Então, o fato de hoje eu estar num shopping, amanhã eu tô no supermercado, amanhã eu tô no frigorífico vendo a produção, ter essa rotina diferente, assim, é o que me chamou mais atenção. Era assim. isso que eu queria saber. Legal. Então, nós vimos que no seu currículo também, você colocou lá que você fez mestrado em Lisboa. Por que você optou por fazer lá? É uma área que tem alta relevância no assunto? Por quê? Primeiro de tudo foi a facilidade com a língua.
Então... E segundo, porque eu pesquisei muito mestrados que teriam a ver com a minha área. Então, por exemplo, eu fiz mestrado na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina Veterinária. Então, era algo muito ligado à veterinária, à área de alimentos. Então, foi por pesquisa mesmo. Essa legal. questão de onde eu achava que ia se enquadrar mais com o meu perfil, com a oportunidade que eu tinha também. E a sua área de atuação, ela é específica para produtos cárneos ou outros também? Não, é bem geral. Hoje a gente atende indústria, supermercado e serviços de alimentação. Então, pra você ter ideia, a gente atende até shopping. A gente atende restaurante. Que interessante. Mas o que você faz? A gente faz a inspeção de boas práticas do alimento. Claro que na cozinha sempre vai ter carne. Então, indiretamente, a gente sempre tá ligado com POA de alguma forma. Mas não necessariamente a área de alimentos ou veterinário trabalha só com POA. É bem legal falar sobre isso. Tem outras, né, áreas de atuação, por isso que eu queria que você falasse, porque muita gente não sabe, inclusive eu também não sabia muitas coisas, apesar de a gente ter verdade. visto na universidade, mas como falei, já não era uma matéria que me chamava muito atenção. Sim. Então, com certeza, a hora que a gente foi pesquisar, a gente viu a grandiosidade que é a tua área também, né? Esses tempos vieram me perguntar, Paula, sempre perguntam. Veterinário pode fazer rotulagem de fruta, rotulagem de chá? Pode. Pode, né? Então, é Mas muito isso eu aprendi interessante, estudando assim. agora, porque eu também não tinha a menor ideia. A abrangência, a gente já falou sobre isso, né? Que a veterinária é legal porque tem muitas áreas diferentes. Mas quando se trata da área de alimentos, é um muito leque difícil que a gente ter não uma tem. limitação pro Exato. veterinário. Ele tem... Porque assim, ele pode trabalhar com produto de origem animal, coisa que os outros profissionais não podem, né? Fazer a inspeção, por exemplo. E ao mesmo tempo ele pode trabalhar num restaurante, ele pode trabalhar num supermercado, em um shopping. Muito Que às legal. vezes pensam que a área do nutricionista, né? E o veterinário também é capacitado para atuar. E Paula, gostaria de saber se você pode nos explicar, por favor, quais são as responsabilidades de um veterinário na área de alimentos. Posso, vou pensar no seu caso. Já que você pediu com Obrigada, tanto carinho. pedi educadamente. Já que você pediu com tanto carinho. Os veterinários, eles ficam responsáveis pela qualidade higiênico-sanitária do alimento. Então, por exemplo, hoje eu postei que teve 3 mortes por tomar um milkshake. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Não. Então, imagina, né? As 3 pessoas consumiram milkshake e morreram por causa de listéria. Então, assim, o veterinário, ele fica responsável por fazer essa qualidade higiênico-sanitária para que nenhuma pessoa venha ou a falecer, vir a óbito, ou mesmo passar mal, Adoecer. né? Adoecer, ter um piriri, enfim. O alimento, ele precisa ser seguro. A população tem direito de consumir um alimento seguro. E para garantir isso, o veterinário faz toda uma gestão de risco. Então, desde analisar os fornecedores dessa empresa. Então, quando a gente fala de um veterinário em um supermercado, ele vai analisar os fornecedores dos frigoríficos que atendem, fazer uma qualificação, não pode ser um frigorífico clandestino, por exemplo. Ao recebimento, se essa carne está na temperatura adequada ou não, a manipulação, o armazenamento. Então, todo o processo da cadeia do alimento, o veterinário vai ficar responsável em garantir a qualidade higiênico-sanitária. E aí, para isso, a nossa responsabilidade, como que a gente consegue fazer isso na prática? Através de treinamentos com os funcionários nas empresas, através da documentação obrigatória. Então, a gente elabora um plano de medidas, né, de boas práticas para garantir que esse alimento vai ser seguro. E a gente implementa nas empresas, através de treinamento, por exemplo, e verifica. Então, a gente sempre está visita. fazendo esse ciclo. Que não tem como estar em todas o tempo inteiro, né? Não. Estar em todos os lugares. Então, você realmente tem Gostaria. que deixar as pessoas responsáveis pelas suas boas práticas. Isso, né? exatamente. Muito bom, legal. E quais são as áreas de RT possíveis? Nossa, gente. Deixa eu pegar a cola aqui e falar várias, né? É Mas as algumas que você vê assim, que as principais, pessoas não sabem. É Vamos pensar. muito legal falar sobre isso. Então, algumas eu sempre falo que é indústria, supermercado e serviço de alimentação. Eu gosto de frisar, assim, nesses 3 nichos. Mas quando você fala em indústria, gente, qualquer indústria de alimentos. Então, tem veterinários que trabalham em indústria de amendoim, indústria de arroz, sabe? É muito diferente para nossa realidade. Frutarias, peixarias, açougue, supermercado. Como eu falei, eu trabalho em shopping também. Então, restaurante de bairro, galeria. Tudo que se trata da área de alimentos, a gente pode atuar. É uma gama, assim, gigantesca. Nossa, que legal. E o curso de RT aqui no Paraná, ele tem custo? Não. E qual que é, assim, quando que a gente tem que renovar isso após fazer? Cada Então, quanto tempo? O curso de RT ofertado pelo CRMV, ele não tem custo. Aham. Antes ele era obrigatório. Aqui no Paraná, Eu né? fiz. Quando eu me formei, era obrigatório. tinha Era que fazer, obrigatório. E aí, por causa da pandemia, acabou que ele não é mais obrigatório. Mas ele continua tendo, não tanto com a mesma frequência, mas não tem custo e agora nem é obrigatório mais para atuar. Ah, é? Uhum.
Recentemente eles tiraram. Pode ser que mude, né? Porque eu fiquei sabendo por aí que tem várias coisas mudando. Eles estão querendo padronizar as coisas do CFMV mesmo. Porque assim, hoje cada estado tem o seu manual do RT, tem a sua carga horária pro RT, mínima e máxima. Até mesmo, algumas têm tabela de honorário, alguns não têm. Então, não tem uma padronização. E o CFMV agora tá tentando trazer uma padronização para isso tudo. Uma carga horária padrão. Essa questão do curso de RT, não era todos os estados que tinham também. Então... Mas, nossa, é muito incrível você não precisar ter para atuar, né? Pois é. Mas e me conte uma coisa, e daí a pessoa que quer trabalhar nessa área, por exemplo, existe uma pós-graduação específica para cada coisa? Agora tem, gente! Cadê a câmera? Você tá falando um spoiler aí. Olha! Spoiler. Agora tem. A gente acabou de lançar uma pós-graduação. Que legal! Em responsabilidade técnica de alimentos. Olha, mas que é assim, legal. fresquinha, fresquinha, fresquinha. O povo nem tá sabendo. E já tá é presencial? É online. Online? Ah, legal. Mas existe também, né, pós-graduação, por exemplo, generalizada, para quem quer a área de alimentos. Existem pós-graduação em higiene e inspeção de produtos de origem animal. E aí, o que acontece? Na faculdade, a gente estuda muito o quê? Inspeção. E o veterinário acha que vai sair da faculdade, a única oportunidade que ele tem é passar no concurso do mapa. É isso que a gente sabe na faculdade. E não, existe muito mais do que inspeção. A responsabilidade técnica é uma atribuição diferente, né? A inspeção é por concurso público. A responsabilidade técnica, ou você vai trabalhar como CLT, ou você vai abrir sua empresa e trabalhar de forma ou empresário ou autônomo. Entendi. E eu acho que deve ser desafiador você reprovar um lote de carne, por exemplo, na sua área, né? A gente E quais são, assim, na sua opinião, qual é o maior desafio na área de inspeção de alimentos? O maior desafio é a conscientização da população. É o maior desafio. Eu acho que se a população souber dos seus direitos, ela tem direito a um alimento seguro. Então, o açougue que ela compra tem que ter um responsável técnico, um consultor de alimentos, tem que ter um veterinário lá. Se ela souber do direito dela, eu tô pagando por essa carne, cadê o veterinário daqui? Entendi. Eu acho que todo mundo acaba ganhando, sabe? Então, eu acho que a conscientização é um desafio bem grande. Sabe por quê? Porque assim, se eu te falar todos os outros desafios, que são milhares, a gente consegue driblar com a conscientização. Por exemplo, a fiscalização não é tão atuante na minha cidade. Tá, mas se o consumidor for rigoroso, a empresa vai ter que se adequar. Então, todo mundo acaba ganhando com isso. Mais ou menos o que a gente conversou sobre ajudar os veterinários a ajudar o nosso paciente com isso, entendeu? Exatamente. Ajudar lá em cima pra chegar no paciente, que é o que a gente mais preza também. Mas é um desafio alcançável, né? Sim. Com certeza. Eu também acho. Paula, nós sabemos que não são só médicos veterinários que podem fazer a inspeção alimentar. Por que você acha que surgiu essa brecha? Então, a inspeção de alimentos da carne, por exemplo, a inspeção de produtos de origem animal é privativa do médico veterinário. Mas a questão de responsabilidade técnica é aquela coisa, aquela polêmicazinha, assim, acaba acontecendo. Porque, por exemplo... é uma fábrica de embutidos, então é um produto de origem animal. Na teoria, teria que ser o quê? Um médico veterinário. Sim. Só que às vezes você chega numa cidade, não tem veterinário capacitado. E aquela empresa vai ficar... ouvir. Aquela empresa vai ficar sem ninguém, né? Então, acho que é mais nesse sentido. Só que eu não consigo enxergar dessa forma. Porque, assim, tem muito campo. Então, você imagina se os nutricionistas chegassem me quebrando de pau porque eu atuo em restaurante, sabe? Não, restaurante é só de nutricionista. Calma que eu vou explicar o que eu tô falando. Não tô falando que os nutricionistas podem atuar em frigorífico, por exemplo. Não é isso. Entendi. Eu só acho que existe muito campo pro veterinário, sabe? Então, a gente deve focar nisso. A gente pode trabalhar no que a gente não quiser. Só nas áreas que são divididas com outros profissionais. Não, porque assim... tem muito campo mesmo, né? Eu acredito. Exato. Imagina, todo mundo tem que se alimentar. E a pandemia, gente, teve muita empresa que fechou, que faliu e tal. A área de alimentos estava todo mundo lá, ó, crescendo. Porque todo mundo tem que se alimentar. E pegando o teu gancho aí, eu também li que o Ministério da Agricultura fez uma publicação, né? Falando que até 2050 o Brasil vai produzir alimento para a população mundial. Então, se veja o quanto é essa expectativa o potencial da área de alimentos, né? Exatamente. Como que você acha que isso vai interferir diretamente na tua área? Porque é muito ponto positivo, né?
Assim, eu acho que depende muito da pessoa também, da perspectiva de cada um. Vocês ouviram falar da carne molecular, né? Sim. Nós fizemos aqui. A Jennifer trouxe pra nós. Sensacional. E aí isso gera várias polêmicas. Ah, meu Deus, e agora? Acabou o nosso trabalho. Não, gente, é isso que eu tô falando da perspectiva, sabe? Sim. Então, o mundo, ele evolui de uma forma muito rápida. Então, isso é maravilhoso, a gente tem muita perspectiva. Porém, quando a gente se formou, não tinha aquele RT que só assinava. Não se falava sobre a área de alimentos como se fala agora. Não era tão rigoroso como é agora. Aqueles RTs, eu lembro muito bem, quando eu me formei, tinha muitos RTs que só assinavam e eles começaaram a ficar obsoletos, ficar pra trás. Porque era veterinário de clínica que fazia o quê? Vou lá só assinar. É verdade, isso existia mesmo. Há 10 anos atrás, isso era muito comum. Exatamente. E aí o mercado de trabalho, ok, vai ter muita oportunidade, porém para quem for capacitado. E aí começou a exigir melhor também. Exatamente. Mais e mais dos profissionais que não só assinassem, mas que estivessem lá para fazer tudo aquilo que você falou. De dar um suporte em relação ao treinamento de equipe. Porque querendo, o consumidor, ele cobra, né? Exatamente, tá cada vez mais. Se eu chego no supermercado e olho lá e tem um produto que tá vencido, eu vou lá e mostro e falo. E antigamente se levava para casa e às vezes você não tinha nem a consciência de olhar no rótulo, entende? Então muito disso foi trabalhado, eu acho, ao longo dos anos. E com certeza, o cliente exigindo mais, o dono do mercado tem que exigir mais do responsável técnico que tá ali para ajudar a sua equipe, né? Então isso é fato mesmo. Coisas que antigamente eu não fazia, hoje eu faço. Mas sabe que você falou uma coisa interessante? Sabe por que eu comecei a me manifestar nas redes sociais como veterinária da área de alimentos? Foi na carne fraca. Vocês lembram da carne fraca? Sim. Uhum. O que aconteceu na carne fraca? Eu estava em Portugal fazendo meu mestrado. E aí começou, né? Veterinário preso e não sei o quê. E aquele rebuliço. E eu comecei a ver um monte de veterinário postando. Porque a carne tem papelão. Daí eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. Aí que surgiu aquela, não, preciso falar sobre isso. E aí que começou o meu Instagram e tudo mais. Foi justamente pra conscientização. Meu Deus, deu maior bafafá. Deu, então. E de lá pra cá as coisas melhoraram muito, né? Porque a fiscalização ficou mais rigorosa também. Sim. E o pessoal começou a entender um pouquinho mais. Vocês sabem, posso fazer uma pergunta? Claro. Vamos mudar agora os papéis. Vocês acham que existe um preconceito na área, na área da veterinária com a área de alimentos? Na perspectiva de vocês, que são veterinárias de pequenos. De pequenos. Não, eu não acho. Eu admiro e acho que são pouquíssimos que vão para essa área. Exatamente porque... Eu acho que pouquíssimos vão para essa área porque o que a gente vê na maioria dos que entram na universidade é pensando na clínica dos animais. Quando você entra lá é que você vê o tamanho do leque que se abre para você poder fazer. Então, talvez se as pessoas soubessem mais disso, antes mesmo de entrar para a universidade, muitos poderiam fazer. Já com esse intuito. O que eu sugiro também... Porque eu não sabia. Colocar a matéria antes. Porque a gente tem a matéria muito no final. É bem no finalzinho. E no final, assim, eu já tava encaminhada, mas quem sabe se eu tivesse tido lá antes... Será que é os perdidos, gente? Não, mas tem gente que já entra com essa, né? Às vezes tem alguém na família ou alguma inspiração. Então eu acho que não. Acho que, mas eu acho que preconceito não. E acho que aqui ainda cabe a gente falar também que tem algumas universidades no país que eles têm uma grade mais voltada para a área de alimentos, né? E eu também fiquei sabendo disso depois que eu conheci uma amiga minha. Então, eu também não sabia. Porque eu fui fazer medicina veterinária e eu, pra mim, achava que a grade era basicamente igual. Não. E tem algumas universidades que não, que tem muito mais da área da saúde, da vigilância, da inspeção, do que eu tive. Né? Verdade. Eu também senti que eu não tive muito. Exatamente. Eu tive muito pouco. Então, e que nem te disse, já não era um assunto que me... Também já tive mais, se eu não me engano, era mais pro final mesmo, que eu já tinha decidido o que eu ia fazer. E é estranho pensar nisso, né? Porque é o que você falou. Tá, mas a gente tem, às vezes, tem pessoas que têm 6 meses da área de alimentos e como é que vai atuar? Não, exatamente. A pessoa precisa buscar conhecimento. Exatamente. E eu quero que você me diga assim, hoje me formei, quero atuar nessa área. Que caminho que eu devo seguir? Então, você já falou que agora tem a pós, no RT, que é uma área específica, né? Mas, por exemplo, tem cursos, pedir estágios. O que você sugere, estando, assim, consolidada nessa área? Então, hoje, as pessoas têm acesso a muita informação. Então, por exemplo, se você pesquisar sobre isso na internet, vai aparecer uma série de cursos gratuitos para a pessoa fazer.
sabe, nessa área. Então, antigamente a gente não tinha esse acesso. Nossa, meu Deus, tô me sentindo uma velha falando isso. Mas é verdade, quando eu me formei não tinha uma alma viva que falasse sobre responsabilidade técnica. Eu tive que aprender na marra. Eu fui contratada por uma rede de supermercados e na prática lá eu tive que, mas é agora? Mas é agora. Tinha umas nutri junto e eu falava, me ensina isso aqui. Então tive que aprender na prática. Hoje em dia a informação, ela tá acessível. E se a pessoa dá uma desculpa, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho... Tem de graça, tem que ficar gravado, tem tudo. Então desculpa, a gente não pode ter mais, sabe? E essa questão de conseguir estágio realmente é uma questão bem complicada. Por quê? É difícil as empresas, é diferente de uma clínica veterinária. Você vem cá com um veterinário e é diferente. Um dono de um frigorífico não vai querer ficar abrindo a porta lá. Principalmente sim, porque o nosso trabalho é mostrar o erro. Então ele vai falar, como é que eu vou trazer mais pessoas aqui pra ver o erro? Às vezes ele tem essa visão. A minha dica é, a pessoa precisa fazer networking. Ela precisa ser conhecida. Paula, tem vergonha? Vai com vergonha mesmo. Se tiver vergonha, vai continuar o resto da vida aí com vergonha. E o que vai adiantar? Não vai conseguir estágio, não vai conseguir nada. Então, fazer networking, pra mim, é fundamental. Como que ela faz networking? Estando em cursos, congressos, eventos de profissionais dessa área. Isso é essencial. E pedir mesmo, conversar com os veterinários mesmo, fazer conhecido, sabe? Legal. E existe residência nessa área? Existe residência. Se eu não me engano, em Palotina tem residência nessa área. Não sei bem como é que funciona, assim, sabe? Porque a minha veia é bem empreendedora, assim, então... Então, você falou que tem a parte do CLT, que é uma opção, e daí também abrir uma empresa e prestar o serviço, certo? Então, assim, abrindo a empresa, o que, vamos dizer assim, remunera melhor? Você abrir sua empresa. E daí fazer o quê? Quantidade de carga horária, quantas outras coisas você vai atender. Então, esse seria o caminho para a maior remuneração. Mas o CLT ganha bem também. Pode falar? Pode falar. Não, acho que nada se compara ao empreendedorismo, de verdade. Porque assim, hoje, vamos falar assim nessa área de alimentos. O sonho da pessoa é se formar e passar no concurso do MAPA, certo? Faturamento do concurso do MAPA. Depende do cargo, mas lá, o que você sonha? Em torno de uns 15 mil por mês, certo? Como CLT, é muito difícil mesmo você chegar nesse faturamento. Isso eu queria saber. Muito difícil. Então as pessoas, vou fazer concurso. Ok, concurso é algo que você vai ter esse teto também, de certa forma, entre aspas, limitado. Quando você abre sua empresa, você não tem teto. Você não tem teto do faturamento. É então, maravilhoso. Assim, pra mim não se compara. É muito discrepante, assim. Mas então, a minha pergunta talvez foi errada. O CLT não é um salário, assim, acima do padrão, vamos dizer assim. É um salário bom, mas que não é uma coisa alta, vamos dizer assim. Almejada por todos. Almejada por todos. Não. Tá. Eu sou suspeito pra falar, né, gente? Falei, empreendedora aqui. Não gosto que me limite, não, né? Sim, mas e nessa tua área do empreendedorismo, tem alguma área dessa que dá mais dinheiro? Olha a polêmica, gente. Eu quero saber, porque as pessoas têm que saber. Depende. Eu achava que sim. Né? E como é que fala? A vivência foi me mostrando o contrário. Então, por exemplo, o que eu achava? Como eu comecei CLT em uma rede de supermercados, nossa, meu salarinho assim, sabe? Bem pequenininho. E aí comecei a empreender e tal. E eu achava na minha cabeça que a indústria pagava melhor mesmo. Isso pra mim foi por muitos anos. O frigorífico, a indústria paga melhor. E eu acho que isso muitas pessoas pensam. Por isso que é importante a gente falar. E aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar em alguns serviços de alimentação que eu preciso ir em shopping, por exemplo, uma vez por mês. E o valor de hora é maior, às vezes, do que de uma indústria. Então, aquilo foi meio... Opa, não, pera lá. Então, não necessariamente a indústria vai pagar melhor. Depende do... Talvez já pagou, mas agora, como você falou, o mercado muda. É que assim, talvez falando em oportunidades, a indústria é mais cobrada. Então, se a indústria é mais cobrada, uma indústria que exporta, a fiscalização é muito mais rigorosa, ela foi interditada e ela precisa da documentação para ontem. Opa, aí o valor acaba subindo. Então, a oportunidade, talvez... Só que aí, gente, vamos lá. Quando a gente fala em oportunidade, também tem aquela questão. Quantos supermercados e serviços de alimentação e restaurante tem na cidade de cada um? Nossa. Muitos. Então, cada dia é um novo. Né? Por isso que a gente atua em indústria, supermercado e serviço de alimentação. Muito legal. E aquela limitação de horas? Existe ainda uma limitação de horas para você poder atender? Existe.
Como eu falei, talvez isso mude daqui a um tempo, que o CFMV tá querendo padronizar algumas coisas. Essa carga horária máxima do RT muda de estado para estado. Então, tem estados aqui no Paraná, agora está 56 horas, aí Minas, não sei, não tenho certeza, mas acho que é 48, alguma coisa assim. Mas o que acontece? Isso é para responsabilidade técnica que você assina. A gente também trabalha com assessoria e consultoria. E a assessoria é um trabalho contínuo. Pensa comigo, é um trabalho muito parecido com o RT, só que eu não assino. Então, daí eu não tenho carga horária. Não tenho carga horária máxima, no caso, né? Sim. Ah, legal. Então, por exemplo, shopping. Eu não preciso assinar como RT. Então, eu presto um trabalho de assessoria. Exatamente. Agora entendi. Daí você consegue, nossa... Exato. Voar. Porque senão eu fico ali limitadinha, porque senão você fica limitado, exatamente. Era isso que não tava, sabe? Que eu não tava... batendo. Porque não dá tanto dinheiro e as horas tem que ser, né? Tanto dinheiro é ótimo, né? Eu quero saber. Olha ela, gente. Mas eu nem falei quanto dinheiro. Curso, como ganhar dinheiro na área de alimentos. Deixa eu te contar. Paula, Tem um Eu vou fazer o curso da Paula. Larga lá. Gente, vou converter o povo todo pra dinheiro. É isso aí. Com certeza, muita gente que vai ver isso aqui vai pra essa área. Desculpa, gente de clínica. Bom, então, você contou tudo pra nós, né? Mas ainda eu quero saber um pouco mais específico. O que te motivou, então? Eu sei que a tua postagem lá de Portugal, por conta da carne fraca, você começou ali na internet. Mas o que te motivou a fazer a consultoria pros colegas? Ah, o curso? O curso, isso. E a tua página ali do Instagram, né? Assim, eu criei a página do Instagram com o intuito de conseguir clientes da área de alimentos, empresários. Comecei a querer divulgar o meu serviço. Porém, começou a vir muitos profissionais com Paulo, ninguém fala sobre isso, pelo amor de Deus, me ensina. Em contrapartida, lembra que eu falei que eu fiz aquele brainstorm, aquele mapa mental? Quem sou eu como profissional? Sim. Eu entendi que eu queria muito ensinar. Que estava dentro de mim, de alguma forma, desde a infância eu sempre ensinei algo. Seja ali na escolinha, sabe? Já dei aula de Muay Thai. Então, sempre essa veia de prof também sempre teve dentro de mim. Eu queria fazer isso. Falei pra vocês, treinar pessoas lá, o manipulador de alimentos. Então, esse sonho, assim, de ser professora sempre teve dentro de mim. Por isso que eu segui a área acadêmica. Então, eu fiz a especialização, mestrado, doutorado. Porque eu já queria ser professora. Então, acho que isso foi... Bem natural. Bem natural. Uhum. E, bom, então agora, na verdade, ela já até respondeu o que eu ia perguntar pra ela antes, mas você, além de você fazer essas mentorias, essa consultoria, você trabalha, você atua na área ainda ou não? Trabalho. Eu tenho uma empresa de RT e consultoria de alimentos em que a gente atende indústria, supermercado e serviços de alimentação. Então, a gente tem uma equipe... Por isso que eu também considerei vocês pensaram que agora tá batendo. Agora começou a fazer sentido. Mas eu Agora não que sabe. Agora eu tô entendendo. Nem Sim. sempre foi assim. Comecei sozinha fazendo as duas coisas. A consultoria, responsabilidade técnica e os cursos. Comecei sozinha, quase fiquei louca. E falei, gente, preciso de ajuda. E aí, tive sócios também. Tenho sócios nas minhas duas empresas. E qual era a pergunta? A gente atende? A gente atende, Então, a gente atende Curitiba, região metropolitana. Faz atendimentos online também pro Brasil todo. E eu também tinha uma dúvida, mas você já me respondeu sobre o concurso do mapa. Ele vai abrir e você nunca teve interesse, então, em fazê-lo? Tive, Você já prestou, você falou. Já. Não falei, mas... Eu também prestei. Já! Você lembrava do teu. Não, mas é que provavelmente foi o mesmo que a gente Qual prestou. foi? Qual ano? Sei lá. 2015, sei lá. Não, foi antes. Eu me formei, e daí, claro, imagina, na época já era um ótimo salário. Daí eu fui fazer, né? Pensando que estudei a área, né? Achei, né? Eu fiz um curso lá e fui fazer, mas não passei. Eu fiz vários concursos. Porque, assim, o Brasil entende que concurso é uma coisa maravilhosa, né? Não tem os pais já falando, faça concurso. Sim. Então, quando eu me formei, eu fiz um monte de concurso. Fiz em Santa Catarina, fiz aqui. Eu passei assim, entre aspas, pra lista de chamada, assim, sabe? Aqui em Campo Largo. Mas eu não me conhecia ainda verdadeiramente como profissional. Quando eu fui fazer o mestrado em Portugal, eu fiz o mestrado com uma fiscal do IMA, de Minas Gerais, que é o Serviço de Inspeção de Minas Gerais. E ela falou, Paula, você não tem perfil nenhum pra trabalhar em concurso. Eu falei, como assim, né? E aí, nisso, eu comecei a entender, verdade. Eu não tenho perfil pra alguém chegar e falar, você tem que entrar tal hora, sair tal hora. Você vai fazer só isso aqui. Você, sabe, ter aquela rotina que eu falei pra vocês que eu não consigo, assim. E depois eu vi que eu não tenho nada a ver com concurso, mas já fiz alguns. Ah, legal. E agora, você fazendo o doutorado, você pensa em dar aula na universidade também ou não?
Também não. Fiz pensando. Mas hoje eu me descobri nessa área de cursos justamente porque, como a empresa é minha, não vai ter ninguém me limitando ali. Você imagina, eu chego numa faculdade, ó, Paula, essa é a grade, então você tem que falar isso aqui, dessa forma, desse jeito. Não, mas espera lá, posso fazer... Não que seja, assim, tão engessado, mas assim, eu vou chegar numa turma que vão ter 30 pessoas, 2 vão querer área de alimentos, e aí eu vou ficar falando... É muito mais gostoso você dar aula pra quem quer te ouvir, Exatamente. né? Com certeza. Então, pra mim, eu quero uma turma... Hoje em dia perdeu o sentido, mas valeu, né? Esse caminho do acadêmico. Então, eu achei que tinha perdido sentido. Eu tava bem, meu Deus, o que eu tô fazendo? Esse doutorado não é, sou uma pessoa que... Imagina, nem tempo eu tenho, né, pra fazer isso. Mas, com a pós-graduação, o propósito voltou, assim, sabe? Ah, então, legal. como a gente abriu uma pós-graduação, agora o sentido de eu ter doutorado... E você falou assim, a gente abriu. Quem abriu? Hoje eu tenho uma empresa, que é essa parte de RT e consultoria de alimentos, com uma sócia, a Jéssica é minha sócia. A gente se conheceu no primeiro dia de faculdade. E a gente, primeiro trabalho juntas nessa rede de salarinhos no CLT, o Salarinho, foi juntas. Enfim, Nossa, a gente legal. teve uma história bem legal, assim. E eu, na parte de cursos, o meu marido é meu sócio. Ah, Então, entendi. ele que cuida de toda a parte de gestão, de estratégia, de marketing. E você que vai montar a grade, já montou, né? Já a montei, grade, já montei. tudo, os professores. Os professores. Ai, que legal, vai ser Paula, só eu, parabéns. não. Obrigada. Parabéns mesmo, muito incrível. legal. Obrigada. Que top, hein? Nossa, Contar pra inspiradora. todo mundo antes de todo mundo saber. Olha, gente! Ai, não creio. Spoiler. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. E como que você se vê daqui 10 anos, Paula? Uau! Daqui 10 anos, eu me vejo em paz. Me vejo nas Maldivas, em Paris. Descansando. Na verdade, eu vou ser bem sincera pra você. O meu pai, ele falava... A minha mãe começou com essa. Faz curso online, faz curso online. Daí eu falava que eu fazia presencial, né? Daí chegou a pandemia, eu tinha um monte de curso presencial agendado. Eu falei, gente, vamos ter que migrar pro online. As coisas começaram acontecendo online. E o meu pai, ele falava assim... Você nunca pensou em abrir uma pós-graduação? Eu, não. Eu sempre achei que era muito pra mim, sabe? Quando você chega alguma coisa, você... Eu estou vivendo um platô de tudo que eu já imaginei antes, sabe? Então, não é um platô, meu Deus, essa palavra ficou meio ruim aqui. Mas pra vocês entenderem que minha mente não conseguia pensar além Você tinha um disso. pensamento limitante, né? Eu tinha um pensamento que já era muito bom. Então, o fato de eu estar vivendo isso agora, criando... Quando eu falo, nossa, é porque hoje a gente tem uma empresa, uma equipe... E todo mundo faz parte disso, né? Quando, esses tempos, eu fui viajar, eu tava pensando... Cara, não faz mais sentido ser eu, sabe? Levar o meu nome. Eu preciso levar o nome de uma empresa. Porque tem tanta gente atrás disso, fazendo acontecer... Que não pode ser só eu levar as glórias, né? Tem que ser todo mundo, tem que ser nós. E também, ó, mais spoiler, meu Deus. Então, a gente criou essa empresa. E o que eu tô vivendo hoje tá sendo muito gratificante, assim... Maior do que eu sempre sonhei antes. Então... Poder ajudar outros veterinários sempre foi um sonho. Criar uma pós-graduação não estava nos meus sonhos, porque para mim já era demais. Então, como eu me vejo daqui 10 anos, eu vejo uma empresa que não seja Paula Eloise, sabe? Quando você pensa na empresa, é uma marca forte que transforma vidas, que transforma milhares de vidas, mas que não tá levando meu nome. Que já tá, tipo, a empresa já... consolidada por ela, com várias outras pessoas transbordando conhecimento também e sendo transformadas, assim, é o que eu vejo. Essa é a minha missão agora, a partir de agora, sabe? Amém. Nossa, vai conseguir. amém. Muito Vai, legal. Com certeza. Nossa. Agora tem a pergunta do Instagram. Ah, é verdade. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E a gente selecionou uma delas. A gente achou, o que a gente achou mais legal pra fazer pra você. E a gente vai começar com a pergunta da Jennifer. Que foi a nossa entrevistada aqui da carne molecular. Ah, Ela pediu pra perguntar pra sério? você. Fala pra ela que eu tenho muitas perguntas também. Como você imagina que será a inspeção de alimentos provenientes do cultivo celular no Brasil? Vai ser ótimo, gente. Eu acho que vai ser maravilhoso. Porque assim, você tem um ambiente controlado. Sim. Então, a parte de manipulação... Olha isso. O nosso maior receio agora é justamente essa questão de manipulação. Vou contar um negócio pra vocês aqui. Já que a gente tá num papo bem vet. Sim. A gente tá tendo muito problema com micro-organismos. Muitos deles... Aqui, Mão. ó. Por causa da mão do manipulador. Que o bonito vai no banheiro e não lava a mão, gente. Ai, Meu sim, Deus. eu imagino. Frigorífico interditado por causa de mão de manipulador que ele vai no banheiro e não lava a mão, sabe? Então imagina, eu não ter isso. Ah, Paula, mas não vai ter manipulação? Vai ser de uma forma bem menor. Sim, é laboratorial, né? É Exato. diferente, já pula essa etapa, vamos dizer assim. Então, Então ao vai meu ser facilitado. ver...
Nossa, se a gente começar a pensar como é que vai ser o futuro, porque tem tanto frigorífico que já usa muita tecnologia, que não tem a manipulação, isso reduz o risco, sabe? A gente vai ter que ir se adaptando às novas realidades, assim. Mas, ao meu ver, vai ser algo mais seguro, Eu também, quando ela explicou aqui pra gente e contou um pouco mais, eu já pensei, obrigada. Já pensei que isso seria uma etapa pulada, né? Porque o micro-organismo é uma preocupação mundial mesmo, né? E não tem o que você fazer. Você pode ir lá explicar, mas se a pessoa não fizer, vai acabar contaminando tudo mesmo, né? Eu tô ansiosa, eu quero muito provar essa carne celular. Então, só que assim, eu espero... Cadê ela aqui pra gente conversar sobre isso? Espero que seja breve, mas confesso pra vocês que quando eu fiquei sabendo, o primeiro impacto foi... meu Deus, o que tá acontecendo? A gente também. O primeiro impacto é... Gente, Nossa, como foi assim, gente, o que é isso? Da onde veio, pra onde vamos? Porque eu nunca tinha ouvido falar mesmo, até quando ela entrou em contato com a gente pra mandar o projeto, daí a gente falou, não, com certeza. E aí, depois que a gente conversou com ela, a gente viu que é algo que é muito evoluído já. Mas assim, não tem plano pra logo, ela falou, né? Pois é. Não é tão já, mas já tem muitos estudos. Mas pra mim que ela tinha falado que era pra começar o início da aprovação das coisas 2025, 2026. Porque aqui ainda não tá aprovado, né? Pois no é, Brasil. não. A gente ainda não. É que tem empresas Fora, privadas que já fora. estão mexendo com isso. Até daí porque já eu tem frango vendido lá na... Sim. Onde, gente? Ela falou pra gente já. Já não, é Singapura. 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 Isso mesmo. Agora, se você me perguntar com relação à carne vegetal, daí minha resposta é outra. Não, nós também. gente- Nós falamos pra ela. Então a minha continuo. resposta é: se é carne, não é vegetal, né? Isso mesmo. Bom, Paula, nossa conversa tá ótima, mas tá chegando ao final. E como a gente sempre faz no final, um quiz para o nosso convidado. Oh my God. E eu quero te fazer a primeira pergunta, que é qual foi a sua história mais engraçada Ah, meu Deus. dentro da medicina veterinária? Na sua área mesmo. Ai, gente, são piadinhas internas, assim, né? Mas agora vai ser externo. Vão ser serão externas. Pessoal da área de Uma alimentos, só. me ajudem, pelo amor de Deus. Não, é que assim, a gente vive numa rotina muito diferente. Então, pensa, quando eu trabalho em um frigorífico, não tem a clínica do animal, não tem nada a ver. Eu trabalho com a carne. Até porque eu, Paula e Heloísa, eu não trabalho com abate. Eu só trabalho do entreposto pra frente. Então, eu só vejo carne, não vejo abate. Enfim, nada contra, né? Quem vê, gente. Mas só pra vocês entenderem a minha realidade. Então, não tem... É alimento. Sim. É proibido ter animais nesses estabelecimentos. Então, ter cachorro de estimação e não sei o quê. E aí, Ai, são tantas histórias. Posso contar 3? Pode, por favor. Tá, vamos lá. Uma delas. Cheguei no estabelecimento, um entreposto de carne, e eles começaram a chamar o bichinho. Falei, gente, o que tá acontecendo? Tinha uma galinha dentro do frigorífico de bovinos. Frigorífico não, desculpa, entreposto de carne, que era o mascote deles. E eles andavam com a galinha pra lá e pra cá, dentro do... Não, qual foi tua cara, assim? Que você fez? Eu tenho foto. A gente... Não. Gente, tem situações que você fica sem reação. Porque assim, é tipo, oi? A gente ficou zoando depois o pessoal da área de alimentos, né? Tipo, a pintadinha. Mas você fica... Tem situações que você fica andando pelo Vale das Sombras da Morte, né? A poderosa, né? Da galinha. Essas situações pra gente é muito diferente. Então, teve outra vez que... Outro entreposto de carne. Então, as carcaças lá, carne, só carne, ok. Paula, a gente precisa do controle de pragas. O que aconteceu? O frigorífico tá com pulga. Gente, como que um frigorífico tá... E por isso que eu falo, são muitas piadinhas internas, Meu assim, Deus. sabe? Como é que um frigorífico... Desculpa, gente, entreposto, enfim. Como é que um entreposto está com pulga? Eles tinham um cachorro de estimação escondido, que eles escondiam da fiscalização e deixavam o cachorro dormir dentro da área de descanso dos manipuladores. Aí eu tive que tratar pulga, gente. Tudo bem, eu tô falando pra vocês. Pra vocês isso é normal, Viu? pra gente Não quis cuidar da clínica dos cães, agora acabou cuidando de pulga do estabelecimento. Ai, meu Deus. Imagina a quantidade Meu Deus, pra eles gente. acharem. Não, olha, sério. É bem o que você falou. Eu não trabalho com clínica, né? Eu devia falar, gente, eu vou chamar uma veterinária. Peraí, só um pouquinho. Vai dar um jeito nesse cachorro pra ele não ter mais pulga e tirar ele daí, né, tadinho. Mas teve uma outra situação também, que é ossos do ofício, assim. Ai, gente, sabe aquela casa de ferreiro? Como é que é aquele Espeto de pau. Casa de ferreiro, espeto de pau. Casal Vete, que vocês bem conhecem, estavam lá em casa. E aí, eu não sei que as pessoas, quando elas saem comigo, meus amigos, assim, não quem é da área,
amigos próximos, quando saem comigo pra ir em um restaurante, eles ficam achando que eu vou ficar reparando em como eles comem. Então, tipo assim, nossa, pegou a batata, colocou a batata no molho, comeu, colocou no molho de novo. É tipo assim, sabe? Meu Deus, a Paula vai me julgar. Agora vocês vão lembrar de mim, né? Eu vou lembrar pra sempre. Enfim, e aí eles ficam achando isso, né? O casal VET é de clínica também, né? Atendimento domiciliar. Se eu falo clínica pra eles, me matam. E aí eles lá em casa, e a gente preparou um monte de comida pra eles e não sei o quê. E o Gregory, meu sócio, também entende super da área de alimentos. Imagina, quantos anos convivendo comigo, entendendo super dessa área. E aí, uma das coisas era que tinha um queijo de cabra. Queijo de cabra, inspecionado por um veterinário. Então, Paula ali, né? Nossa, tá sabendo tudo que tá rolando aqui. E aí, comeram o queijo e tal, de repente, a Andressa só faz assim, ó. Sabe quando a pessoa diz, vai, tira da boca, vai ser... Ok. Aí o Gregory chegou, meu marido. Gente, vocês têm que comer esse queijo aqui. Ele é muito bom. E ela sério. Não... E aí ele pegou e deu pro Fabrício. Não, sério, você tem que comer isso aqui. E ela, tipo assim... Só que ela contou isso aqui só depois, né? Daí ela... Não, se você não quiser, não precisa comer. E o Gregory faz... Não, é muito bom. Como? Vai o Fabrício comer. Comeu só... Sabe quando a pessoa ficou branca, assim, com aquele negócio ficou... E ele, tipo, tendo... O que eu faço? Porque ele travou, assim, ó. Daí o Gregory, mas... Não, se você não gostar, pode jogar, não sei o quê. Resumindo a ópera, a gente foi olhar... O queijo não tava vencido? Paula, na sua casa! Não, é inadmissível. Na minha casa. Eu, tipo assim, eu não tô acreditando nisso. A professora da área, não sei o quê, entregando queijo vencido. E obrigando a visita a comer. A comer queijo vencido. Desacreditado agora. Oh, meu Deus. Que muito boa essa. E, Paula, qual foi o item que você comprou relacionado à medicina veterinária feliz, achando que seria muito útil e pouco usou? Estetoscópio. Então, pra você ficou fácil, né? Ficou muito fácil pra você. Tudo. Essa não vale. Tudo que eu comprei. Comprei livro de clínica de pequenos. Comprei uma maletinha roxa que eu tinha. Ai, gente, preciso postar essa foto pra vocês verem. Cheia de coisas. Bisturi, não sei o que, lá. Doce, pessoal, doce. Entre em contato com ela no direct. Só usei o jaleco. Ai, Paula, e me diga um nome na medicina veterinária que te inspira. Rebeca. Rebeca Bach. Renata, com certeza, Renata Macedo, sua tia. Minha tia, beijo pro fim. Porque da outra vez que foi falado o nome daquilo, a gente teve que cortar. Então, tia, te amo. Teve que cortar, Teve, eu não lembro por quê. Foi alguma coisa relacionada a algum nome que não foi falado. Eu já falei isso pra ela e agora falando pra todo mundo. A Renata, pra mim, é uma das pessoas que mais me inspiram, assim, de verdade. Ela é maravilhosa Ela é muito mesmo, inteligente. ela é muito uma pessoa sensacional, assim. Então, ela com certeza. Não é porque é minha professora, não. Só porque é minha tia. Só porque é sua tia, na verdade, como eu tô aqui, né? E agora, medicina veterinária em uma palavra, Paula. Nossa, é vida. Medicina veterinária é... Nossa, gente, é vida, é tudo, assim. Como é que Linda. pode, né? Como que pode, né? A veterinária mudou e você a veja minha uma área vida tão, de outras tão pessoas. diferente, né? Eu fico pensando. Nossa, eu amei, porque apesar de ter uma tia na área, né? Casa diferente, A gente tá junto sempre, Comendo mas a gente não conversa sobre isso. Mas assim, nossa, eu me encantei, assim, muito legal. Vem. Não, agora eu tô velha, mas eu iria, hein, tá vendo? Se fosse agora, né, recém-formado, ouvindo esse podcast. Com Mas olha, certeza. tem muita gente que mandou lá pra gente no direct que tá cansado da clínica, que quer mudar de área, Só que ele vem, gostaria gente. que a gente colocasse aqui outras opções pro médico veterinário. Nossa. Então tá aí, ó. Esqueci o teu nome agora, mas vou te escrever hoje, que você me pediu lá. E tá aí um ótimo episódio pra quem quer mudar da área de clínica mesmo, né? Não, e tem tantas opções, né? É o Nossa. que a gente falou, veterinária é um universo. Não, e eu sem sempre fim. fiquei pensando, mas como que vai... Você veja, a minha cabeça. Como vai dar dinheiro se você tem que ter aquele horário Então, era estipulado? isso que- Agora, isso aí abriu meus horizontes. Exato, até aí o que eu pensei? Ela tem uma empresa com vários, Eu também achava que era uma empresa com várias pessoas. mas eu pensei, E não daí faz somava sentido a a hora pessoa de todo trabalhar mundo. pra ela, se a pessoa tem esse mercado. É. Aí, agora, tudo fez sentido. É verdade. Importância de conversar. É uma área muito em alta mesmo. Gostei. Mas a clínica também sempre vai ser, né? Porque as pessoas estão substituindo até pessoas por animais, Ah, sim. então... Não, com certeza. A A nossa área veterinária também. É por isso que eu digo, é um completa. leque, cada vez tá, né?
ampliando mais. A nossa área é ótima também, mas para quem quer mudar ou já gosta da tua área, achei excepcional mesmo. A veterinária completa e as pessoas não imaginam quanta oportunidade tem só na área de alimentos. Sim, sim. Imagina você trabalhar num restaurante do lado da sua casa. Isso acontece comigo às vezes. Eu vou a pé no cliente. Sabe como eu comecei? Todo cliente que eu ia, eu tinha um cartãozinho. Porque aqui em Curitiba, a gente sai pra comer pra tudo, né? Tudo, vamos tomar um café. Vamos jantar. Tudo é isso. Então, eu já tinha um cartãozinho, Todo lugar que eu ia, eu comia e já deixava o cartão. Comia e deixava o cartão. Isso ia dando certo. Olha só, que legal. Que bom. É uma pena. A gente tá encerrando o nosso episódio hoje. Mas encerrando essa conversa com uma palavra maravilhosa que você falou da medicina veterinária, que é uma vida mesmo, né? E também agradecer a todos que estão nos ouvindo hoje e dizer que valorizar a nossa profissão e a nós mesmos é o caminho, né? Com certeza. Então, pensando nisso também, a gente está valorizando os nossos parceiros, né? Porque não estaríamos aqui hoje sem eles. Então, a Gráfica Ativa, que dá o desconto para você que quer comprar lá qualquer item de gráfica. Ainda esse mês de setembro, você tem o cupom FALAVET ganhando desconto. Lá no Instagram. É só entrar, geralmente nos stories, mas tem também nos destaques. Isso, tá lá o cupom. Isso. E falando mais uma vez, a nossa patrocinadora, a Fórmula Animal, que com doses certas de amor e carinho. Sim, presentei os nossos convidados também. Uau, então, quero ver, gente. Isso, eles sempre dão uns mimos pra vocês. Uau, quero ver. Muito obrigada. Quero dar um abraço em vocês também. Gente, vocês são muito poderosos. Caneca, escrito meu nome certo. As pessoas escrevem meu nome errado. Ai, adoro. Tem até comida, é isso mesmo? Tem. Dessa vez tem. É sempre diferente. Essa agenda é maravilhosa. Que lindo. Linda, né? Nossa, muito lindo, gente. Que perfeito. Obrigada, eu amei. Que bom. E bem vete. Bem. Né? Que bom, gente. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo diferente com vocês. Espero que vocês, assim como nós, tenham se inspirado nessa história maravilhosa dessa empresária veterinária maravilhosa. E agora fiquem atentos na pós-graduação. Onde a gente acha essa pós? Vocês podem encontrar... vocês querem mais spoiler, né, Sim, gente? sim. Todos mas vai postar os lá no spoilers. Instagram, Vou. Vocês podem me encontrar, gente, no Instagram, @PaulaEloise. Aqui, ó, certinho, ó. Paula Eloise, sem H e com Z, gente. E lá no Instagram a gente fala tudo. A gente vai estar contando como fazer a pós, o Legal. curso e tá com a gente. Então sigam ela, mas também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, ativar o sininho no YouTube e fiquem de olho que semana que vem tem muito mais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Vem pro FalaVet.